Fala galera, tudo beleza? Sou o professor Luciano de Biologia, terceiro ano do ensino médio, trabalhando com vocês a questão da genética, um assunto extremamente importante, cair em vestibular, Enem, sem contar na própria prova aí, na tua sala de aula, em trabalhos que teu professor possa cobrar de você e tudo mais, beleza? O assunto de hoje é determinação do sexo biológico do indivíduo, e esse é um mecanismo bastante múltiplo, que acontece diferentemente em diversas formas, né, de espécies ali. Então, o objetivo dessa aula é conhecer esses diferentes sistemas biológicos de determinação do sexo, como eles acontecem, quais os mecanismos e tudo mais. Mas antes eu quero trazer para você um assunto bem bacana, que seria um tipo especial de reprodução assexuada chamada partenogênese, tá? Nesse processo de partenogênese acontece algo especial, tá? O que vai acontecer ali? Refere-se a um tipo de reprodução de animais em que o próprio embrião se desenvolve daí espontaneamente, né, a partir de óvulos sem a ocorrência de fecundação. E um exemplo clássico de partenogênese são as abelhas, tá? Acontece assim, ó, a rainha vai produzir seus óvulos, tá? Esses óvulos, sendo fecundados pelos espermatozoides do zangão, o que vai acontecer? Vai formar abelhas fêmeas, ou tanto operárias, na sua maioria, como rainha mesmo. Agora, quando acontece a situação de óvulos que não foram fecundados se desenvolverem espontaneamente, a gente vai ter a formação de zangões. Então, um exemplo mais comum de animal que se reproduz por partenogênese é o das abelhas. Enquanto as rainhas e operárias são geradas a partir de ovos fertilizados, os zangões formam-se de óvulos que não foram fecundados. Aí eu vou trazer para você novamente um conceitinho de número haploide e de número diploide, tá? Lembra lá que na formação dos gametas acontece a redução no número de cromossomos e aquela célula reprodutora, espermatozoide ou óvulo, vai ficar somente com a metade do número, caracterizando um número haploide. Beleza? Então, o espermatozoide e o óvulo são células haploides. Quando o zangão passa sua célula haploide, que se mistura com a célula haploide da fêmea, formam organismos diploide. Portanto, as fêmeas são diploides nesse caso. E os óvulos que se desenvolvem espontaneamente, a partir de uma modificação, eles passam a desenvolver um organismo inteiro a partir dali. Nesse caso, não há a junção, né, de outros cromossomos e forma-se um indivíduo haploide. Portanto, o zangão é haploide e a fêmea é diploide, como aparece aqui. Nas abelhas, o número diploide é 32 e o número haploide é 16. Tá? Então, nós temos o seguinte: todas as fêmeas têm 32 cromossomos por célula. E todos os machos têm apenas 16 cromossomos por célula. E assim mesmo, ele vai produzir, não vai sofrer nova meiose na hora de produzir gametas, mas vai produzir, continuando, gametas do tipo haploide, ou seja, N. N haploide, 2N diploide. Agora, eu vou contar uma história para vocês bem interessante, de um caso com dragões de Komodo que aconteceram num zoológico nos Estados Unidos, tá? Onde eles registraram a reprodução assexuada de um dragão de Komodo. Então a fêmea, tá, teve 3 filhotes sem a ajuda de nenhum macho da espécie. Nasceram, vamos dizer, espontaneamente também. Esse fenômeno biológico é chamado de partenogênese e ocorre quando há criação de embriões pela fêmea de forma independente, ou seja, sem a necessidade de um macho para fertilização. QR Code aqui, ó, você consegue ver essa matéria completa, mas ela continua aqui mais um pedacinho. As fêmeas do dragão de Komodo carregam 2 cromossomos, um W e um Z. Tá? Ela é um sexo heterogamético. Vamos tentar entender. Nós humanos temos o sistema XY. O sexo heterogamético é o masculino, o homem é o X e o Y e a mulher é o XX. Nesse caso, a fêmea é heterogamética e produz 2 tipos de cromossomos sexuais, o W e o Z. Os machos aí têm 2 Zs, ou seja, o macho é ZZ, ok? Na reprodução sexuada, como acontece com os mamíferos, por exemplo, cada um dos progenitores fornece um dos cromossomos ao feto.
No caso da partenogênese, a fêmea produz um único cromossomo. Ou esse cromossomo vai ser W ou vai ser Z. Esses cromossomos vão se duplicar espontaneamente, tá? É daí que vai surgir um novo ser. Quando ocorre partenogênese, a mãe pode criar apenas óvulos do tipo WW ou do tipo ZZ. Só que óvulos com cromossomos sexuais WW não são viáveis, ou seja, existe a morte ali do embriãozinho e ele não vai para frente, deixando apenas os ZZ se reproduzindo e formando os filhotes machos, tá? Conforme a explicação do zoológico ali. Então é mais um caso bem interessante aí da chamada partenogênese. Agora, gente, vamos falar ali das tartarugas, tá? As tartarugas não é um caso de partenogênese, porém é um caso especial onde a gente tem a influência da temperatura na condição, ou seja, na diferenciação sexual entre machos e fêmeas. Também tem ali um código QR ali para você acessar, mas diz o seguinte: fêmeas podem virar a maioria entre as tartarugas marinhas. E aqui embaixo, estudo indica que o aumento das temperaturas influencia o sexo dos filhotes, fazendo crescer o número de fêmeas e provocando também mortalidade dos ovos. Entendendo aqui, a população de fêmeas entre as tartarugas marinhas pode crescer desproporcionalmente se as temperaturas continuarem aumentando por causa do aquecimento global. Ou seja, isso vai ter completa influência. Vamos analisar aqui, ó, comparando dois casos. Entre os quelônios, que nós temos tartarugas, jabutis, cágados, e temos também o exemplo dos crocodilianos, que seriam jacarés, gaviais, crocodilos e por aí vai. Nas tartarugas, as temperaturas altas fazem a diferenciação para a fêmea, ou seja, maior temperatura, surge fêmeas. Menores temperaturas, ou seja, temperaturas mais baixas, condiciona a formação das características sexuais masculinas. Resumindo, temperatura alta, fêmea, temperatura baixa, macho. Já nos crocodilianos, nos jacarés ali do nosso exemplo, a coisa muda exatamente ao contrário. Ou seja, temperaturas altas fazem facilitar o surgimento de machos e temperaturas baixas o surgimento de fêmeas. Então vamos pensar assim, o aquecimento global em alta faz com que aconteça o quê? Começa a aumentar o número de fêmeas. Aquecimento global em alta faz aumentar a temperatura, faz aumentar o número de machos de jacarés, tá? Duas situações que causam desequilíbrio ambiental. Mas vamos à determinação de sexos agora. Vamos supor ali na questão do XY, sistema XY. No nosso caso, seres humanos, XX é o sexo homogamético, ou seja, os dois cromossomos sexuais são iguais. Isso significa o seguinte, ele vai gerar o sexo feminino. XY, no nosso caso, é o sexo heterogamético, porque os cromossomos são diferentes entre si, tá? Gerando daí, no caso, o macho. Dos nossos 46 cromossomos, que é no caso do ser humano, que são 46 cromossomos, nós temos ao todo 23 pares. 22 pares desses, ou seja, 44 cromossomos, são de cromossomos autossômicos, ou seja, gerais, vale tanto para macho quanto para fêmea. E um parzinho apenas é sexual, podendo ser XX ou XY, tá? Aqui um cariótipo humano, para você ter um exemplo, tá? Mostrando os 46 cromossomos dividido em 23 pares e aqui definindo para mim que seria um menino, um macho, né? Aqui a gente tem a fórmula que a gente representa isso, ó, 46,xy para macho, 46,xx para fêmea. Nesse caso, é o primeiro ali, certo, gente? Agora uma informaçãozinha para você aí, bem bacana também. Alguns genes ligados à determinação sexual em humanos não estão localizados nos cromossomos X e Y diretamente. Sim, é necessário XY, mas outros genes presentes em autossomos também podem influenciar várias características sexuais. Além disso, a determinação sexual não é binária. Existem pessoas cujos cromossomos sexuais dizem uma coisa, mas as gônadas, ovários e testículos, ou a anatomia sexual dizem outra coisa. Vamos conversar então sobre isso, gente?
Até alguns anos atrás, o costume era o de realizar uma cirurgia para preservar o sexo dominante, ou masculino ou feminino, completando o tratamento com hormônios. Hoje, a abordagem é um pouco diferente. Por quê? Porque ela é mais cuidadosa, recomendando esperar para que o próprio intersexual, que é a pessoa que tem os dois sexos, tá? Então vamos pensar assim, é errado a gente utilizar a denominação hermafrodita nesse caso, né? Vamos usar intersexo. E aí ele vai poder opinar e decidir qual dos sexos que ele quer. Ou há questões de identidade de gênero envolvidas e não são raras as situações em que a pessoa é submetida a uma cirurgia corretiva, mas depois manifesta comportamentos que afastam do gênero previsto. E aí pode se tornar irreversível, tá? Então, mesmo em casos de não intersexo, essa questão de escolha depende unicamente da pessoa e é ela que vai ter que fazer a opção ali, tá? Sugestãozinha de vídeos, o problema de mulheres em Jogos Olímpicos, do professor Átila, né? Já parou para pensar por que homens e mulheres não competem juntos nas Olimpíadas, tá? Ou Jogos Olímpicos? A ideia por trás é de que a performance de homens e mulheres em esportes que a gente considera de alto rendimento tornaria uma competição injusta, favorecendo os homens, que teriam ali basicamente hormônios que favoreceriam ali a questão de massa muscular e força e tudo mais. Mas com isso surge uma preocupação. Como impedir homens de competir em provas femininas se passando por mulheres e tentando tirar proveito dessa diferença? É uma coisa para refletir, você pode verificar isso no vídeo. Porque lá o professor Átila conta a história dos diversos testes que o Comitê Olímpico Internacional, COI, tá, propôs ao longo da história para determinar quem podia competir em provas femininas e as terríveis consequências que podem vir de uma competição limitada sobre sexualidade humana. Vamos a uma atividade aqui, galera. Um funcionário trabalhou vários anos em uma indústria química. Durante esse período teve 2 filhos. Um menino que apresentou uma grave doença causada por um gene situado no cromossomo X, veja lá, descobriu-se que essa doença era ligada ao cromossomo X, e uma menina que não apresentava a doença. Embora, veja, o homem tem um X e a mulher tem 2X. Beleza. O funcionário quis processar a indústria por responsabilidade na doença do seu filho, mas o médico da empresa afirmou que a acusação não era pertinente. 2 perguntinhas para você tentar resolver para mim. Primeira, por que o médico afirmou que a acusação não era pertinente? E B, o alelo causador da doença é dominante ou recessivo? Justifique. Tempinho para vocês tentarem resolver isso aí e a gente já retorna.
Por que o médico afirmou que a acusação não era pertinente? Vamos analisar aqui então. Porque como a doença é causada por um gene localizado no cromossomo X, o filho recebeu esse gene da mãe, passa para Y, né? Pai passa para o Y para os filhos e X para as filhas. Então, assim, não está relacionado porque a menina tem 2X. Então, não dá para a gente dar essa relação. E o alelo causador dessa doença é dominante ou recessivo? É recessivo, pois se fosse dominante, a mãe, lembrando que a mãe é XX, tá? É portadora do gene com a mutação e ela também estaria apresentando essa doença. Então é bem interessante a gente pensar nisso. Nesse sistema XY ainda, né, a gente tem o corpúsculo de Barr, que é a cromatina sexual, que ela corresponde ao cromossomo X quando ele está inativado, e ele vai formar um corpúsculo aqui que a gente consegue ver em microscópio. Então a gente consegue a partir disso diferenciar se ela é de um homem ou de uma mulher, analisando pelo corpúsculo de Barr que aparece ali. Agora uma questão também no vídeo, bem interessante. É verdade, gente, gatos de 3 cores são sempre fêmeas? Gatos de 3 cores são sempre fêmeas? Sim, é verdade. Nesse vídeo ele vai mostrar por quê, tá? Ele é bem interessante pelo seguinte, quando a gente vai falar nessa questão, a cor preta, por exemplo, está ligada a um cromossomo sexual. A cor laranja outro e o que vai determinar a cor branca está ligado no autossomo. No cromossomo X é que acontece a questão do preto e do laranja, beleza? Como o homem só tem um X, ele só pode ter, o macho, né, só tem um X, ele só pode ter uma cor desse cromossomo preto ou laranja mais o branco do autossomo. A mulher não, pode ter as duas manifestadas mais o branco do autossomo. Sistema X0 vai acontecer aqui em insetos, né, onde o sexo homogamético é feminino, tá? E o sexo hemigamético, é o masculino, porque só tem um cromossomo sexual, tá? Nos sistemas ZW, que seria mais para aves, né? Aí o sexo heterogamético seria aqui da fêmea e o sexo homogamético seria do macho. Lembrando lá que o dragão de Komodo também seguia basicamente isso daqui. E o sistema Z0, ou seja, o sexo hemigamético, daí é da fêmea, da galinha ali no caso. Ela só tem um cromossomo, tem um cromossomo sexual a menos e o macho tem 2 cromossomos sexuais. Vamos retomar o que a gente viu, pessoal. Conhecemos os diferentes sistemas de determinação do sexo biológico, sistema XY, ZW, Z0 e tudo mais, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula, ela é tranquilinha, gostosinha, você pode fazer mais exercício, aprofundar nesse assunto, né? Perguntar para o teu professor, que você vai tirar de letra isso aí. Beleza, galera? Obrigado, até uma próxima, tchau, tchau!